Boa noite, bem-vindo ao nosso Tudo Começa na Liderança. Temos chamado esse encontro voltado para a liderança da igreja, essa liderança serva, por esse tema, porque compreendemos que tudo que Deus quer fazer no nosso meio, enquanto comunidade espiritual, enquanto igreja, passa por mim enquanto líder, passa por você enquanto servo líder, todos nós como servos à disposição de Deus para conduzir o rebanho do Senhor na direção daquele projeto, dos sonhos e da visão que o Espírito Santo tem. Então você que está aqui, lidera algum ministério ou está ao lado apoiando algum líder de ministério, servindo juntos, não é? Seja na área de células, seja na área de algum ministério da igreja, seja na área do Celebrando a Restauração, na área do louvor, da adoração, de qualquer área de ministério da igreja. Você que está aqui como um servo comprometido, todos vocês são muito bem-vindos para esse tempo precioso. Hoje nós vamos falar sobre a cultura do reino de Deus e as marcas de um avivamento na igreja. Eu quero convidar você a olhar para a igreja de Atos, a primeira igreja, né, onde nós vamos aprender com eles a passar e a enfrentar momentos como o que estamos e ver Deus estabelecendo a sua cultura no momento tremendamente desafiador do nascimento da igreja primitiva. O texto de Atos, capítulo 2, versículos 36 a 47, apontam o final do discurso de Pedro, logo após aquele momento do derramado Espírito Santo. Nós vamos então olhar para essa passagem bíblica, nós vamos perceber o chamar de Pedro, a convocação de Pedro para aquelas nações que estão ali presentes, naquele derramar da manifestação do Espírito Santo, onde Pedro convoca-os a enfrentar uma cultura absolutamente corrompida. O texto de Atos 2, 36 a 47 diz assim: portanto, final do discurso de Pedro, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, a Bíblia diz que eles ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu, olha só a resposta de Pedro: arrependam-se dos seus pecados e cada um de vocês seja batizado. Gente, há um chamado aqui muito profundo, né? Ele diz isso: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Agora eu quero que você observe bem esta parte da palavra. Ele termina dizendo assim: com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles. Insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Salvem-se desta geração corrompida. Ou seja, Deus escolhe iniciar a sua igreja, a igreja que chamamos de igreja primitiva, num contexto absolutamente improvável para que desse certo. Mas o versículo 41 vai nos sinalizar o que acontece com o movimento do Espírito sobre a vida daquela igreja. Diz que os que aceitaram a mensagem, naquele momento, foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. Aqui nós estamos na festa de Pentecostes, conhecida, né, por esse momento que celebra o fim da colheita, 50 dias após a ressurreição. Era a data, ou a mesma data da entrega da lei por Moisés aos israelitas. Deus escolhe essa mesma data, esse mesmo período, para a descida do Espírito Santo, que agora vai escrever a lei não mais em pedras, mas agora vai escrever a sua lei no coração da sua igreja, no coração daqueles que crescem em Jesus. E esse momento é histórico na Bíblia. E ele é fundamental para que nós possamos olhar para ele, porque
Em um dia apenas, 3.000 pessoas se convertem e passam a ser parte desta comunidade. Agora você precisa entender algo aqui, que são 3.000 pessoas vindas de uma cultura corrompida. Você precisa entender que esse povo se converte cheio de uma cultura, um estilo de vida, uma cosmovisão que precisava ser transformada pela cosmovisão do reino de Deus, pela cultura do reino de Deus. Então Deus vai começar a estabelecer na vida desse povo a sua própria cultura, a cultura do reino de Deus. Essa cultura naturalmente vai entrar em choque com o estilo de vida daquele povo. Essa cultura vai mexer com a vida deles. Mas ao mesmo tempo a Bíblia vai nos revelar que esse jeito de viver novo, ele vai atrair pessoas diariamente. Diariamente Deus começa a acrescentar novas vidas, novas pessoas a essa nova realidade e essa nova cultura. Gente, eu queria olhar com você então para a sociedade daquele tempo, porque parece um tempo muito inesperado, muito impróprio, muito improvável para que Deus pudesse fazer a sua igreja florescer. Porque é um tempo de contracultura, né? Esta igreja nasce para ir numa direção contrária à cultura estabelecida. E o que é necessário para isso? Porque a cultura daquele tempo, você pode imaginar, uma cultura que estava sendo dominada, dirigida pelos romanos. Então você já por aí percebe que existe uma cultura, não é, muito séria de poder, de abuso de poder, de abuso de autoridade. Jesus vai ensinar que maior é quem serve, que no reino dele, maior é aquele que vai servir ao outro, não aquele que é servido. O que Jesus está fazendo com esse tipo de palavra é confrontando a cultura que estava estabelecida, a cultura romana, onde havia abusos de autoridade, onde havia abusos de poder, valores corrompidos, uma cultura egoísta, uma cultura individualista, uma cultura de adultérios, né? Onde Jesus vai ensinar, vai chocar os líderes religiosos acerca de uma mulher que é levada até ele por ter adulterado. Jesus vai estabelecer a cultura do seu reino. Isso começa a abalar as estruturas do Império Romano. Querido, pensar nisso é tremendamente importante nesse tempo que estamos vivendo enquanto igreja. Porque eu e você, ao nos convertermos, nós entramos nesta comunidade de fé, nós nos tornamos parte desta igreja primitiva. Nós fazemos parte deste movimento que nasce lá em Atos capítulo 2, deste derramado Espírito Santo. A promessa de Joel diz que todos que crescem em Jesus receberiam o Espírito Santo. Então nós somos esta igreja que continuou, que avançou, que atravessou os impérios, que foi destituindo poderes e prevalecendo. Então quando a palavra diz que as portas do inferno não prevalecem, não resistem à igreja de Jesus, é porque no poder da cultura do reino de Deus, estabelecido pela presença do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, nós vamos rompendo as cadeias culturais que impedem que o reino de Deus se estabeleça. Então há uma grande responsabilidade aqui comigo, que me digo discípulo de Jesus, com você, amado discípulo de Jesus, líder na igreja de Jesus, de que ao nos convertermos, nós vamos ser confrontados com uma nova cultura. Por isso, contracultura. A cultura do reino de Deus vindo de encontro à minha cultura. E aí todos nós aqui trazemos a cultura de casa, a cultura familiar, a cultura da nossa própria sociedade. Então o que é cultura, né? Deixa eu te falar uma coisa. O programa mais assistido nesse tempo, não sei se você sabe, desse ano de Covid, mais assistido foi o Big Brother Brasil. Pasme. Mas as famílias brasileiras, nesse tempo de Covid, entronizaram
o Big Brother. Exaltaram como culto. E queridos, a minha pergunta é, o que o Big Brother apresenta de cultura? O que a gente vê na cultura desse programa? Nós vamos ver traições. Nós vamos ver, por exemplo, claramente na cultura do Big Brother, humilhações, vingança, Vingança. O Brasil inteiro contra uma menina lá porque tinha que destituir, e aquele espírito de vingança. Gente, só para ficar claro que eu fui só investigar essas coisas, mas lá em casa nós não abrimos as portas para isso. E não é porque nós somos melhor que você, não. É simplesmente porque nós entendemos a cultura do mundo, ela nos impede de viver a cultura do reino de Deus. Nós estamos dizendo não para tudo aquilo que fere, tudo aquilo que vem contrário à cultura do reino de Deus. E a gente vai ver lascívia, a gente vai ver luxúria, a gente vai ver brigas, sensualidade, bebidas. Isso tudo o Big Brother lança para dentro da mente dos seus filhos. Para sua mente, pai, para sua mente, mãe, para sua mente, homem, mulher, solteiro, solteira. E a nossa oração tem sido, que a nossa igreja, que você, enquanto discípulo, líder, possa ser daqueles que vai dizer, não, peraí, isso aqui não tem a ver com a cultura do reino. Isso aqui não combina com a cultura do reino de Deus. Provavelmente, muitos dos nossos membros podem estar dentro dessa estatística, daqueles que se prostraram dentro ou diante do Big Brother Brasil, e talvez até você. Eu convido você a fazer essa checagem. E quero sim, de todo o meu coração, dizer para você que você hoje à noite vai precisar tomar uma decisão, amado. Se você vai continuar tentando viver como cristão, como discípulo, a partir da cultura do mundo, da sociedade, ou se você vai deixar a cultura do reino invadir de fato a sua vida. Como isso é fundamental. Teste, você está falando de cultura, mas o que é cultura? Amado, cultura é o contexto que molda nossa cosmovisão, que vai nos forjando, que vai nos moldando, e que vai trabalhando na nossa forma de enxergar o mundo, de olhar o mundo, de ver o mundo. Isso é cosmovisão, a visão do mundo. Então, o que é cosmovisão? Cosmovisão é o compromisso. É a orientação fundamental do coração, que pode ser expresso em uma história ou um conjunto de pressupostos. E aí aqui nós estamos falando de suposições que podem ser verdadeiras, ou verdadeiras em parte, ou de todo falsas, querido. E que nós vamos mantendo de forma consciente ou inconsciente, consciente ou subconsciente, sobre a constituição básica da realidade e que fornece o fundamento sobre o qual vivemos, nos movemos e existimos. E aí, queridos, entendendo isso, nós precisamos entender que Deus nos chama como igreja para redimirmos a nossa cultura pela cosmovisão bíblica. Esse é o chamado de Deus para esse tempo. Esse é o chamado de Deus para você, líder, para mim enquanto líder, para nós enquanto servos do Senhor Jesus, conduzindo, liderando o rebanho de Deus, de nós sermos agentes de confronto à cosmovisão da nossa sociedade pela cosmovisão bíblica, só que isso acontece de dentro para fora, não de fora para dentro. A redenção, e aí nós precisamos entender, quando Cristo nos redime, não é a redenção apenas do pecado. Deus não vem e nos liberta, nós somos salvos apenas do pecado. Mas também ser salvo significa ser chamado para algo, salvo para algo. Ou seja, para retomar a tarefa para a qual fomos originalmente salvos, queridos. Diz lá Nancy Pearce no livro Verdade Absoluta. Eu diria que fomos originalmente criados por Deus. Lá em Gênesis capítulo 2, 1 e 2.
Gênesis 1, 28 nos apresenta o mandado cultural, né? Quando após criar o homem, ele diz que nós devemos crescer e multiplicar e encher a terra, né? Isso aqui é um mandato, onde Deus coloca nas mãos do homem uma mordomia para que nós estabelecemos a cultura da criação, a cultura do projeto divino. Toda a igreja de Jesus, eu e você, enquanto salvos em Cristo Jesus, recebemos ou precisamos compreender esse mandato cultural, onde nós temos que encher a terra, multiplicar a terra, mas de quê? De homens e mulheres que vivem de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a cosmovisão bíblica. Esse é o tempo, temos falado domingo após domingo, né? Desse momento, desse mundo VICA que estamos passando. E esse mundo VICA, que ele é volátil, é incerto, que é complexo, que é ambíguo, ele tem uma característica muito séria por trás. Porque ele vai acelerando cada vez mais a cultura secular, querido. E essa cultura secular tem um propósito. É a secularização. É nos levar para uma era da pós-cristiandade, do pós-cristianismo, onde o objetivo, né, desse projeto de tornar a nossa sociedade uma sociedade secular e que vai se secularizando cada vez mais, é o quê? É excluir Deus das relações públicas e privadas. Você pode perceber, amado, esse momento histórico no mundo e de maneira especial no Brasil, nós estamos passando por isso, exatamente isso. Dentro das relações sociais, dentro das relações políticas, públicas, o objetivo é tira Deus desta equação. Deus não faz parte de nada disso. Só que o interesse, querido, desse tempo que está por trás, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e aqui há um movimento espiritual, sim, contrário à igreja, mas de novo, declaro isso, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, mas são tentativas de destituir Deus das relações humanas, pessoais, familiares. E dizer, não, para com isso. É por isso que tenta se tirar Deus de todos os nossos ambientes públicos. É por isso que começa a dizer que pai e mãe não têm direito para fazer com o filho o que a Bíblia orienta, mas sim o que o governo orienta. Igreja, nós temos que abrir os olhos, nós temos que perceber o que está por trás disso. E não é brincadeira, não. Esta cultura secularista e secularizante, querido, ela pretende fazer esse movimento, excluindo Deus da equação da minha vida, da sua vida e da sociedade. Agora a pergunta é, você consegue crer que em meio a esta realidade, Deus queira reavivar a igreja dele? E você é a igreja, eu sou a igreja. Reavivar não apenas a igreja Batista Monte Serra enquanto pessoas, mas reavivar a sua igreja no mundo. Eu creio que há um chamado de Deus nesse tempo difícil da história, onde Deus está nos chamando para um avivamento. Agora deixa eu te ajudar a entender, querido. Foi assim lá em Atos dos Apóstolos. Foi exatamente desse jeito. O evento da descida do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, marca a mudança da cultura naquela sociedade. Deus começa a mudar a vida daquelas pessoas e a cultura daquelas pessoas. Deus se manifesta no meio daquela igreja. Imagina, 120 pessoas que estavam ali, né? Que eram já discípulos de Jesus reunidos no cenáculo orando. E o Espírito vem, mas há uma multidão de várias nações ali, naquele momento daquele derramado Espírito Santo. Pense, querido, pense. O grande impacto de línguas estranhas se movendo. E os caras ficam tão impactados, começam a dizer, não, eles estão bêbados, eles estão bêbados. Era apenas 9 horas da manhã. Pedro se levanta e faz o discurso, o qual nós lemos a última parte desse discurso. Ouça bem, querido. Nós precisamos entender e compreender
que quando uma igreja é invadida, tomada pela glória de Deus, pelo envolver da vida de Deus nela, pelo Espírito Santo, pelo domínio desse Espírito, ela não apenas é transformada na sua cosmovisão, na cultura pessoal, individual, como ela muda uma sociedade, ela transforma todo um sistema estabelecido, social, emocional, cultural, espiritual, pela submissão ao Espírito Santo de Deus. Submissão, igreja, submissão ao Espírito Santo. Deus no centro da minha vida, Deus no centro da sua vida, transformando tudo que nos envolve. Tudo. Ele começa a mexer na nossa vida. Amado, chamar Deus para o centro da nossa história, convidar Jesus para ser o Senhor e Salvador, não é algo verbal, meu amado, não é uma oração feita mágica, não. É uma resolução onde a gente diz: Deus, entra em cada esfera da minha vida e começa a transformá-la para que eu viva de acordo com a cosmovisão da tua palavra, de acordo com a tua vontade, Senhor. E aí eu pergunto, né, se nós estamos permitindo Deus entrar em cada canto da nossa história, em cada esfera da nossa vida. Vida pessoal, vida familiar, vida profissional, vida material, vida relacional. Porque a experiência com Cristo é uma experiência onde Ele vai estar no centro. E Deus começa a dizer: a sua vida não é sua mais, a sua vida é minha. Ei, a sua família, ela não é sua família. A sua família é minha e você precisa de mim para poder guiar essa família. A sua profissão não é sua. A sua carreira não é sua, ela é minha e eu quero usar você através dessa carreira para amar e para salvar o mundo. Deus começa a nos chamar para dizer: ei, eu quero ser o dono de tudo, eu quero ser o Senhor, eu quero estar entronizado e tudo é meu. Abraham Kuyper, olha só o que ele diz. Ele vai falar sobre soberania e nesse cenário ele vai dizer: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame: é meu, é meu. Todas as esferas da sociedade, a igreja, a família, a educação, as artes, o esporte, a cultura, não é? Deus vai entrando e invadindo. Agora presta atenção, Deus no centro, e aí esta figura aí deve chamar a sua atenção, significa que quando Deus entra na nossa história e Ele assume o centro da nossa vida, Ele começa a intervir primeiro na nossa vida em todas as áreas, mas Deus vai me usar, preste bastante atenção, me usar, para que eu possa ser agente da presença de Deus em todas essas esferas da cultura e da vida que vivemos. Todas as áreas da nossa vida primeiro, e depois todas as áreas da nossa sociedade sendo transformadas por nós, porque nós nos submetemos ao Espírito Santo. Porque nós dissemos: Senhor, pode nos usar. E isso é avivamento. Então, quando nós chamamos a sua atenção para falar nesta noite sobre a cultura do reino, nós estamos chamando e convocando você, querido, a uma checagem na sua vida, a uma checagem do seu coração. Se de fato o Senhor está entronizado em você. E a nossa oração tem sido: Senhor, que neste tempo haja um reavivamento na história da igreja. E aí, querido, toda vez na história da igreja em que há um avivamento, preste bastante atenção, tem a ver com o fato de Deus olhar para a sua igreja e perceber que a sua igreja está vivendo de acordo com a cosmovisão da sociedade e não de acordo com a cosmovisão bíblica. Há uma espécie de adoecimento na igreja, de adormecimento da igreja. Há uma espécie de secularização da igreja. A igreja começa a agir e a viver igualmente. O mundo vive e age. E por isso nós precisamos nos colocar em temor diante de Deus pessoalmente. E eu digo isso enquanto servo, pastor de Cristo e pastor nesta igreja, servindo esta igreja, que é esta checagem que nós temos que fazer. Estamos sim, Senhor,
comprometidos com a tua cosmovisão a qualquer custo, mesmo em meio a um tempo tão difícil como esse? Ou será que num tempo como esse que estamos, nós vamos abandonar o que cremos? Ou nós vamos começar a agir de acordo com a nossa sociedade? Como precisamos checar isso? Teste. O que é avivamento então? Avivamento, querido, é quando o Espírito Santo renova, reaviva e desperta a igreja sonolenta, a igreja que está abatida, a igreja que está corrompida pelo pecado, tal qual a sociedade estava e está nesse tempo, lá em Atos 2 e hoje. É a revitalização onde já existiu vida. Ou, como disse Robert Coleman, avivamento é o retorno de algo à sua verdadeira natureza e propósito. Isso é avivamento. É a igreja voltando a ser e voltando a viver de acordo com o plano original que Deus tem para ela. Atos 29 é o primeiro avivamento registrado ali no Novo Testamento, né? No meio dessa condição adversa, Deus visita aquela igreja para que ela, cheia da vida de Deus, envolvida pela cultura daquela sociedade, ela possa romper com a cultura do céu, se estabelecer na terra e se mover em direção à sociedade para construir uma nova cultura. Segundo o doutor Martin Lloyd Jones, ele diz o seguinte: avivamento é uma experiência na vida da igreja quando o Espírito Santo realiza uma obra incomum. Ele a realiza primeiramente entre os membros da comunidade. Na minha história, na sua história, na comunidade espiritual, é um reavivar dos cristãos, dos discípulos. Não se pode reviver algo que nunca teve vida. Assim, por definição, o avivamento é primeiramente uma vivificação. É um revigoramento, um despertamento dos membros da igreja de Jesus pelo Espírito Santo que se acham letárgicos, dormentes, quase moribundos. Agora, ouça bem, que quando há esse impacto da obra do Espírito Santo na vida da igreja, os resultados imediatos do avivamento são sentidos. Inevitavelmente são sentidos. Primeiro, um senso inequívoco da presença de Deus no nosso meio. Isso gera temor diante dos nossos pecados. Por isso começa a acontecer uma manifestação de confissão de pecados, onde nós olhamos para nós diante da santidade de Deus e nos arrependemos dos nossos pecados e clamamos a Deus por misericórdia. Avivamento envolve confissão. Avivamento envolve então rendição de adoração, louvores contínuos a esse Deus. Avivamento, querido, envolve uma resolução de romper com a cultura presente para viver a cultura do reino de Deus, obedecendo a palavra a qualquer custo. E, queridos, avivamento envolve, cheios de tudo isso, sair ao mundo absolutamente resoluto para amar pessoas, para evangelizar pessoas, para proclamar um Cristo vivo no meio de uma sociedade sem esperança. Isso é avivamento. E Deus está nos chamando, a nós, igreja ao redor do mundo, para isso. Uma explosão cheia do poder do Espírito na direção da pregação do Evangelho, porque primeiro Deus fez em você e fez em mim. Em outras palavras, querido, a igreja amortecida e tristemente doente é a primeira a ser beneficiada, sim, pelo avivamento, porque Deus restaura, renova, revigora a nossa vida. Mas ouça bem isso, todo avivamento espiritual promovido por Deus tem o objetivo final de transformar a sociedade não cristã, a sociedade que está morta, não apenas adormecida. A gente olha para a história, por exemplo, vai ver esse movimento acontecendo em muitos lugares do mundo. Em País de Gales, no ano de 1904, a gente vai ler e conhecer um cara chamado Evans Roberts. Cara, que história impressionante. Com 13 anos, esse menino começa a orar. 13 anos, ele ora, e duas coisas ele pediu naquelas orações dele. Primeira, Deus, enche-me do teu Espírito Santo. Deus, me enche do teu Espírito. Vai mortificando um menino de 13 anos, dizendo: Senhor, não a minha carne, mas o teu Espírito me enche, Senhor. E a segunda oração que ele fazia era: Senhor,
faz um avivamento no meu país, País de Gales, um país pequeno, do tamanho do estado de Sergipe, com 1 milhão de habitantes. Deus ouve a oração desse menino. Quando ele tem 27 anos, já é um jovem, indo para o seminário. Deus começa um movimento de avivamento na vida dele em primeiro lugar. Aquilo começa a contagiar jovens em volta dele. E Deus faz algo extraordinário. Para você entender, é algo tão poderoso que em apenas 9 meses de avivamento, 100 mil pessoas se convertem naquela região, naquele país de Gales. Algo extraordinário acontece. Milhares de jovens transformados pelo poder do Espírito Santo são chamados a se tornarem missionários através das suas profissões. Não é largar tudo para ser pastor, não. É entendendo que a formação dele é um chamado de Deus. Você, querido, com a sua vocação, com a sua profissão, é cada um de nós entrando nesta sociedade para iluminar, para salgar, para abençoar, para fazer diferença. Uma multidão de jovens ao redor do mundo se espalha com as suas profissões. Outros no próprio país de Gales. Muitos se tornam sim pastores e missionários. Um grande movimento. A história vai dizer que os bares foram fechados em país de Gales. Vai contar que os cinemas, e claro, naquele tempo, religiosidade, cinemas que produziam filmes que confrontavam os valores morais. Queridos, nada contra cinema, fica claro sobre isso, Mas são fechados. As livrarias evangélicas foram todas esvaziadas, as Bíblias. Não tinha Bíblia, não se achava Bíblia em lugar nenhum mais. Porque as pessoas tinham tanta sede da palavra de Deus, tanta sede da palavra de Deus. A propósito, um dos sinais do avivamento é que você volta-se para a palavra de Deus e você vai decididamente viver de acordo com a cosmovisão desta palavra para você. Então, eu quero sim, querido, que você possa olhar para o texto de Atos e enxergar que mudanças acontecem. Quantas nações presentes em Jerusalém vieram a crer naquele dia? Imagina quanta cultura representada ali, quanta cosmovisão. E aí Deus, naquele dia, converte 3 mil pessoas. E ouça bem, a partir dessas 3 mil pessoas, Deus começa a estabelecer a sua cultura. E nessa parte agora eu quero te chamar a olhar o que muda na cultura do Novo Testamento. Na cultura daquele Império Romano, através desses discípulos de Jesus. Primeira coisa que muda a mente. A mente deles começa a mudar. Eles passam a ter um novo mestre. Eles passam a ter agora um novo conjunto de princípios e valores que eram a doutrina dos apóstolos, o ensino dos apóstolos. Ou seja, aquilo que os apóstolos receberam de Jesus, agora eles começam a transmitir àqueles 3 mil que se convertem. Então aqui nós estamos começando a falar, queridos, está lá em Atos 2,42, que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Então há uma nova cultura de valores sendo impregnadas. E todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo para que eles pudessem conhecer essa cultura, entender esses valores. O que está acontecendo aqui? Uma transformação cultural na vida dessas pessoas e na cultura à sua volta. Uma transformação de valores. Uma transformação acerca do modo de pensar. Novos rumos, novas motivações. O empregado não trabalha mais agora para ele receber recompensa do empregador. Ele trabalha agora porque ele serve ao Senhor e ele se doa ao Senhor no seu trabalho. Não é por causa do chefe para agradar. Muito embora, nesta cultura do reino também vai falar, nós vamos ver o Novo Testamento inteiro, que nós sim devemos trabalhar bem ao Senhor até para os nossos chefes e empregados maus. Imagina, que choque de cultura. Que choque de transformação. Mente transformada pelo ensino dos apóstolos. Lá em Efésios, capítulo 5, ou melhor, capítulo 4. Paulo, quando vai instruir a igreja lá de Éfeso, ele vai falar sobre esta cultura do reino que precisa mudar, entrar, ser parte, ser impregnada na cultura daqueles cristãos lá da cidade de Éfeso.
No versículos 25 a 32, você vai ver Paulo trabalhando aqui a cosmovisão. Ele entrando com o evangelho para confrontar a cosmovisão presente lá na cidade de Éfeso. Ele diz assim: enquanto a antiga maneira de viver, ou seja, a antiga cosmovisão da vida, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem. Criados para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Olha, aqui é um confronto à cosmovisão, não mais proveniente da mentira, mas agora da verdade. E aí ele começa a falar sobre mentira, sobre ira, sobre furto, sobre bondade. Ele vai escrevendo sobre isso. Aqui ele está confrontando a cosmovisão daquela sociedade, dizendo: há um novo jeito de viver. Existe uma nova cultura, um novo ensino do nosso mestre Jesus. E ele diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Então imagina, querido, que nós estamos orando por um avivamento nesta igreja, no Brasil, no mundo. E eu e você, enquanto servos líderes, lideramos pela mentira. Lideramos enganando. É disso que ele está falando. No padrão do reino não há espaço para mentira. Nós somos membros uns dos outros. Nós falamos a verdade. Nós confrontamos cheios de graça e verdade. A cultura do reino sobre ira é que quando você ficar irado, não peque. Apazigue a sua ira antes que o sol se ponha. E não dê lugar ao diabo. Então, marido, esposa, se você faz parte do reino de Deus, e você briga, quebra o pau na sua casa, com família, com esposa, com filho, e vai dormir desse jeito, não, ele está dizendo: ei, apazigua a ira, cara. Não deixa o sol se pôr sem resolver isso. Vai tratar, porque no reino de Deus, na cultura do reino, você agora não deixa mais problema para trás. Você perdoa, você se humilha, você reconhece, você trata as feridas. Essa é a cultura do reino. Você não carrega mais uma mala, querido, de ressentimentos, de ódio. O que furtava não furta mais, antes ele trabalha. E ele não só trabalha porque ele tem dignidade, precisa ter dignidade, mas agora ele reparte o que tem. Ele agora se torna um agente de restauração e suprimento para os outros. Ele vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre o perdão. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4. Então, a cultura do reino é cultura de perdão. Uma cultura transformada pela mudança de mente atinge a nossa cosmovisão, a forma que a gente vai olhar para a vida, olhar para o mundo. Então, a palavra gerada no seu coração, ela lava, limpa e ela muda a mente, te leva para uma nova visão do mundo, de visão em relação às suas convicções da vida. É muito interessante isso. Depois você pode ler em casa, Tito, capítulo 2, de 1 a 15, você vai ver Paulo instruindo lá a Tito, né? Naquela ilha de Creta, como ele deveria instruir, lá no final do versículo, né? No final, versículo 15 desse capítulo 2, versículos 1 a 15, olha só o finalzinho, ele diz assim: é isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Tito, ninguém o despreze. E Tito então chega com a missão de encorajar os jovens, as mulheres, os maridos, os homens. Você pode ler o texto depois, você vai perceber isso. Instruir os escravos como eles deveriam viver. Isso aqui, querido, é o evangelho chegando na cultura de Creta e dizendo: ei, tem uma nova forma de viver, tem uma nova cultura, a cultura do reino. Jesus, na oração lá em João 17, ele vai falar sobre isso. Eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles aceitaram. Jesus falando ao Pai, né, que tudo que o Pai havia lhe ensinado, ele havia também ensinado. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviastes. Então esse novo ensino, ele é a sã doutrina. Ou seja, trata dos ensinos de Cristo transmitidos aos apóstolos, que produz na minha vida e na sua vida saúde para o corpo, saúde para a alma e saúde para o espírito. Por isso, sã doutrina, uma doutrina que promove vida, saúde para todos nós. Esta é a nossa responsabilidade. Checa o teu coração.
E isso começa a acontecer aqui, ó. Esse novo ensino vai mudando a vida daquela comunidade espiritual lá da igreja primitiva. 3.000 pessoas, uma nova cultura de valores, uma mudança de mente. E aí vem a pergunta. A sua cosmovisão de mundo, ela parte de onde? Da sua história familiar? Se for da sua história familiar, nós temos um grande risco, querido. Um grande risco. Porque você pode viver uma vida inteira a partir de paradigmas dessa cosmovisão, como, por exemplo, todo homem é imoral mesmo. Ou, mulher, você não vai dar certo nunca, porque os homens são isso e aquilo. E isso vai te deformando e você vai se relacionando a partir de conceitos e princípios que não têm nada a ver com a cosmovisão bíblica. Então, qual a sua cosmovisão? Sua vida é dirigida por que crenças? Por que convicções? Eu quero te chamar a entender que, como discípulo de Jesus, a nossa cosmovisão, ela surge e vem da palavra de Deus, das Escrituras. Essa nova cultura do reino vai mexer, querido, sim, com a nossa forma de lidar, não é? Com nossas crenças e nossas convicções. Mas em segundo lugar, querido, nós vamos ver que lá na igreja primitiva, aquele evangelho ao chegar, o Espírito dominando, vai gerar também uma mudança no jeito de eles se relacionarem com os bens deles. Aqueles 3.000 se convertem e Deus logo vai ensiná-los sobre repartir seus bens. O texto diz que eles se dedicavam ao partir do pão, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Que desafio, né? Eu acho que você sabe que nossa família estava planejando aquele aniversário das nossas filhas de 15 anos, né? Quando uma fizesse 16 e a outra 14. Nós estávamos com tudo isso preparado do ponto de vista da nossa organização orçamentária. E, queridos, Deus havia nos dado condições de aos pouquinhos, né? A gente foi 3 anos nos organizando para esse projeto. 3 anos nos organizando. Mas, amado, ano passado entrou o Covid. A nossa viagem era em abril. Tudo foi suspenso, tudo suspenso. E deixa eu dizer uma coisa para você. Quando chegou no mês de maio, junho, Deus começou a falar claramente comigo, com a Martinha. Nós reunimos a Laila, a Radaz. E, amado, Deus começou a colocar diante de nós famílias necessitadas. Deus começou a colocar diante de nós pessoas em crises, desempregadas. Deus colocou diante de nós situações de pessoas que foram despejadas de casas e que estavam sem teto e não tinham onde morar. E Deus foi trazendo as realidades para nós. E nós nos reunimos lá em casa, querido, e nós oramos. E a oração foi: Deus, o que a gente faz com esse recurso que o Senhor nos ajudou a organizar em 3 anos para esta viagem de celebração de vida das nossas filhas? Essa foi a nossa oração. O que fazer com esse dinheiro? Como lidar com esse recurso no meio de uma crise? E, meu amado, deixa eu te dizer, aquela era a única reserva que eu e Martim e nossa família tínhamos, a única. Mas o Senhor colocou 3 situações, ou foram 4 situações, diante de nós, e nós, passo a passo, semana, no outro mês, Deus foi nos mandando tirar aquilo e entregar, tirar e entregar, tirar e repartir, tirar e servir, tirar e amar, tirar, querido, aquilo que nem nosso era, pertencia a Deus, os recursos, nossos bens, para apoiar pessoas nesse tempo. É claro, nós temos feito isso enquanto igreja, né? Organismo vivo, comunidade espiritual. Você tem feito isso também. Todos nós estamos, mas, amado, o que você precisa entender é que num momento como esse, os valores do nosso coração aparecem. Se você amar o dinheiro, você não vai largar dinheiro agora não, amado. Você não vai repartir para ninguém, porque você na sua cabeça está pensando assim: eu vou juntar mais porque eu não sei o que tem pela frente. Presta atenção, amado. Há momentos que Deus vai falar isso para você sim. E se Deus falar, amém, glória a Deus, cuida, Deus está te ajudando a administrar o recurso dele. Mas lembre, todo recurso que está nas minhas mãos e nas suas mãos, enquanto discípulo de Jesus, ele pertence ao Senhor. Ele é do Senhor, para ser usado nesse tempo como o Senhor bem mandar. Reparte, amado. Um dos privilégios desse tempo é repartir. Repartir, amar. Esse é o desafio que nós temos.
grandemente. Efésios capítulo 4, 28, nós lemos: o que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Olha só, em 1 Timóteo 6 vai mostrar que o lucro na cosmovisão bíblica é a piedade com o contentamento. Isso é uma coisa que choca a gente. Ele vai dizer, de fato, a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro, porque nada trouxemos para esse mundo e nada vamos levar para esse mundo. Então, se você tem com o que comer, beber, vestir, estejais por isso contentes. E ele vai falar sobre contentamento. E depois, nesse mesmo texto seguindo, ele vai dizer: ordene aos ricos deste presente mundo que sejam ricos em repartir e que não coloquem a sua esperança nas riquezas. Lê lá. Lê 1 Timóteo. É mudança de cultura. Deus vai dizer que Ele está ajuntando um tesouro no céu para nós e que o nosso tesouro não é nessa terra. E não tem nenhum problema, amado, você ter um carro bom, uma casa boa. Não é nada disso que a gente está falando aqui. A gente só está falando do coração. Que na cultura do reino, o dinheiro, os nossos bens, eles se tornam servos. Servos. Na cultura da nossa sociedade, o dinheiro e os nossos bens são nossos tesouros, os nossos senhores, a nossa garantia. E aí? Deus está mexendo com aquela cultura. Com aquela cultura. E aí vem um conceito de propriedade, de posse, né? Porque nós não possuímos nada. Por isso a gente precisa entender que na cultura do reino, propriedade, querido, significa usar todos os recursos que Deus me confiou para amar e para amar pessoas, para amar a Deus e amar pessoas. Essa é a cultura. Prosperidade não tem a ver com os recursos que eu tenho, que você tem, mas com o que você e eu fazemos com eles. Se você os usa para amar ou para ostentar. Como você tem lidado então com os teus bens nesse tempo? Esse é o melhor tempo que eu e você temos para repartir. Pastor, eu só posso repartir R$50. Reparta o que você tem, amado. Esta cultura do reino muda o nosso mestre, a nossa mente, muda a forma como nós relacionamos com o dinheiro, mas muda também, em terceiro lugar, a forma como nós amamos. Como nós nos relacionamos. A igreja primitiva estava vivendo esse impacto revolucionário. Na forma de se relacionarem uns com os outros. A Bíblia vai dizer, querido, que havia ali uma dedicação aos relacionamentos, uma cultura de unidade, de comunhão, de manterem-se unidos, né? Os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Eles partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. É fato, nós não estamos podendo fazer isso nesse tempo, né? Reunir nas nossas casas, para poder fazer isso desta maneira, mas eu quero te convidar, querido, a seriamente orar ao Senhor e perguntar a Deus como eu posso me relacionar nesse tempo de distanciamento geográfico, físico, de maneira que o amor chegue no coração dos meus irmãos. Eu acho que essa talvez seja uma das maiores dores que eu e Martim estamos sentindo. Ontem nós estávamos cedo da manhã, às 6h15, fazendo a nossa caminhada, e orando pela igreja, orando por cada um de vocês, líderes, orando por toda a igreja, dizendo: Senhor, como está sendo difícil para nós ficarmos distantes, Pai. Esse momento mesmo, de tudo começa na liderança, é uma tentativa da gente se aproximar, de a gente manter o seu coração aquecido, focado em meio a toda essa tragédia que estamos passando. Como tem sido difícil para nós, como tem sido complicado para você, para mim, para nós nos relacionarmos de acordo com o que está no nosso coração, mas vamos orar pedindo a Deus sabedoria, para que nós possamos manifestar o nosso amor e cuidado nesse tempo. Igreja, não é hora de isolamento, não é hora de você se distanciar, não é hora de você se afastar, é hora de a gente se aproximar virtualmente, se conecte a uma célula, se conecte a um grupo de estudo dos nossos cursos aqui, se conecte ao Celebrando a Restauração, se conecte com alguém, um parceiro de corrida, um membro desta igreja, viva esse tempo, reparta, que seja virtual mesmo, amado. Mas não se afaste, não se isole. A cultura do reino, ela não é solitária. É Deus Pai, Filho e Espírito Santo como trindade se relacionando para manifestar para mim e você que vida cristã é vida comunitária.
Jesus vai orar por nós, né? Ele vai dizer: dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade. Estava orando pelos discípulos, estava orando por nós, por aqueles que viriam a crer, para que o mundo saiba que tu me enviastes e o amastes como igualmente me amastes. Agora o Espírito Santo está conduzindo aquela igreja primitiva a esse sentimento de intimidade, de família, de pertencimento, de verdade, de comunidade, de transparência. E o que sempre afeta essa unidade, muitas vezes é o que nós falamos, muitas vezes é o que nós pensamos, ou como falamos, ou por que falamos o que falamos. E aí vem no nosso meio, né? O diabo gosta de calúnia, o diabo gosta de plantar mentira, dissensão, para quebrar relacionamento, gerar falta de perdão. Amado, abre os olhos espirituais, querido. Somos uma comunidade de fé, de pessoas imperfeitas, de falhas, incompletos, mas que pela graça de Jesus temos sido transformados dia a dia. Meu querido, nós precisamos nos unir mais nesse tempo. Igreja, querido. A cultura da igreja primitiva transborda em amor, rompe a cultura do individualismo e eles passam a viver se importando uns com os outros, repartindo uns com os outros. O texto de Efésios, capítulo 5, nós já lemos, né? Mas eu queria repartir aqui com você. Ele diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas que for útil para edificar. Presta atenção, querido, com as suas palavras nesse tempo, para que elas promovam a edificação, graça aos que ouvem. E ele vai dizer: livrem-se de toda amargura, de toda indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Perdoem-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Lá em Romanos capítulo 16, 17 a 20, você vai ver Paulo instruindo sobre como se relacionar com aqueles que querem quebrar esta unidade espiritual na igreja, essa comunidade espiritual. Olha a instrução de Paulo. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação. Enganam o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor Jesus seja com vocês. Então, querido, a cultura do reino de Deus, ela promove unidade. Se você é parte dessa comunidade de fé, Monte Serra, checa o teu coração. Quem você precisa perdoar? Quem você precisa pedir perdão? Você precisa reconciliar-se consigo mesmo. Você precisa reconciliar-se com o seu irmão, com o seu líder, seu discipulador, seu pastor ou pastores. Meu amado, a cultura do reino de Deus não dá espaço para essas coisas da carne. Não, não. Então esse é o mover do Espírito Santo, querido, sobre nós. É nós nos declarando: não, Senhor, eu quero viver de acordo com a tua cultura. Você precisa pedir perdão para sua esposa, peça hoje. Aos seus filhos, peça hoje. Ao seu marido, peça hoje. Alguém que você quebrou e está rompido, hoje, meu amado, diga: Senhor, eu quero viver de acordo com a cosmovisão do teu reino, com a cultura do teu reino. Vamos convidar o Espírito Santo a transformar os nossos relacionamentos. Por fim, essa igreja neotestamentária, essa igreja primitiva, revestida do Espírito Santo, é uma igreja que agora tem um novo poder para ajudá-los a viver a sua vida. Olha só que interessante. A Bíblia diz que eles se dedicavam às orações, ao louvor. Não é mais agora a cultura da força do meu braço. Não é mais a cultura do eu. Não, amado. Agora, nesta nova cultura, eu ando e ajo nesta terra, eu venço o pecado, eu exerço o meu ministério,
no poder do Espírito Santo. Aqui é a cultura da dependência, uma nova fonte de poder para viver, o Espírito Santo. E qual é o caminho para essa conexão? A oração, eles se dedicavam às orações, e o louvor. A oração e o louvor abrem as portas, querido, para que a gente possa possuir realmente uma intimidade com Deus e sermos cheios do Espírito Santo. Isso se transforma em ações de poder. Em ações de poder. Você vai ver no capítulo lá que vai dizer que eles estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, versículo 43. Me lembro da minha história de vida, quando Deus começou a dizer para mim, Teste, você quer viver uma vida diferente? Você quer viver de acordo com o meu poder, o poder do meu Espírito Santo? Você precisa entender que você vai precisar renunciar a pecados, denunciar pecados, mudar a sua cultura de vida. Você vai precisar escolher viver de acordo com a minha cultura. E eu me lembro bem que naquele tempo eu tentava viver, fazer coisas na força do meu braço. E Deus vai dizer, cara, isso não vai para lugar nenhum. E Deus começa a tocar na minha vida. Deus começa a mexer assim, mexe. E até hoje Ele vem trabalhando na minha vida. É destruir, é romper, é cortar lá na raiz o orgulho, para que Cristo de alguma maneira possa aparecer em nós. Foi o abandono da pornografia 1997, te digo o ano, 1997, era escravo da pornografia e da masturbação, porque quase sempre elas andam juntas. E o Senhor me visita e diz, meu filho, você quer conhecer o meu poder? Eu lembro que eu chorava todas as vezes que eu caía nesses pecados. E eu não tinha força para abandonar aquilo. E o Senhor falou, meu filho, você precisa conhecer um poder que eu coloquei em você, do meu Espírito. A presença do próprio Deus em você, para que você tenha vitória. Meu amado, eu me lembro bem. Posso dizer isso aqui com temor e com muito zelo. Num dos meus momentos de tentação, num banho, eu clamei, me ajoelhei e disse, Deus, eu não quero mais isso na minha vida. Eu era um jovem solteiro ainda, dizendo, Senhor, por favor, me liberta. Né? Em relação à masturbação, foi lá no ano de 1994, em 97 foi a pornografia. Deus, essa oração que eu estou falando foi em 94, de joelhos, debaixo daquele chuveiro. Meu amado, o Senhor tocou em mim. O poder do Espírito Santo me libertou daquela prisão. Para a glória de Deus, querido, em 94, eu tenho uma marca ali da libertação da masturbação. Eu era o escravo desta área na minha vida. Santifiquei a minha sexualidade a Deus. E da pornografia no ano de 1997, ali fiz um voto com os meus olhos. Que o Senhor, pela graça, dia a dia, vem me sustentando. Mas, meu amado, como é que você vive isso? Na força do braço? Não. No poder do Espírito Santo. Deus nos liberta e dá do seu poder para vencer as batalhas. Quais são as tuas guerras? Quais são as tuas batalhas? Igreja, nós temos clamado por um avivamento. Nós queremos sim que o Senhor venha até nós e nos tire da nossa mornidão, da nossa passividade espiritual, da nossa dormência espiritual, amado. Para que a gente possa viver no poder do Espírito Santo, vendo milagres na nossa vida e na vida dos outros. Há algum tempo aqui eu preguei, sobre a arca. E sobre os elementos, os objetos que estavam dentro da arca, no tabernáculo. E, querido, ali estavam a lei, as instruções, ali estava o maná e ali estava a vara de Arão. E nós comentamos isso lá. Lá quando nós pregamos, que essas três coisas representam o que está presente na vida de um cristão, porque quando Deus vem habitar em nós, então nós somos o lugar da presença de Deus. A arca e o Santo dos Santos, e a arca representava o lugar da presença e da glória de Deus. Quando nós nos convertemos no Novo Testamento, eu, querido, sou o lugar da habitação de Deus. Deus vem habitar em mim e em você. Nós somos o tabernáculo. Ele tabernaculou em nós. E essas três coisas que estavam na arca estão presentes na minha vida. O quê? O quê? Estão lá presentes as instruções, a lei, a palavra. Estão presentes lá comigo e com você
a provisão representada pelo maná, o Deus que provê todas as coisas, e está lá a vara de Arão, o Deus que no poder do Espírito Santo realiza curas, milagres e transformações. Deixa eu te dizer, não sei se você fez a relação, mas a cultura do reino de Deus, lá da igreja de Atos, é Deus estabelecendo instruções por um novo padrão de ensino. É Deus manifestando no meio deles provisão em comunidade uns aos outros, suprindo as necessidades, o Deus provedor, o maná presente na minha vida, e Deus fazendo milagres, sinais e maravilhas pelo poder do Espírito Santo. Tudo isso, olha só, tudo isso, que são instruções, que é o milagre da provisão e que é a vara do milagre e o poder do Espírito, acontece no ambiente dos relacionamentos da comunidade espiritual. É isso que Deus está falando comigo e com você hoje. Igreja, Deus está nos chamando como homens simples a vivermos no poder do Espírito Santo, como João, em Atos capítulo 3, você vai ver essa história lá. Ninguém, eu nem você, vamos ser cheios do Espírito Santo assistindo Big Brother, querido. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Na presença de Deus, na palavra, no Espírito, na comunhão. Efésios 5,18 diz, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Eu quero concluir. A minha conclusão é, qual é o resultado desse novo jeito de viver, dessa cultura que foi estabelecida, a cultura do reino de Deus, lá na igreja primitiva? O que acontece não apenas com eles, porque nós acabamos de ver o que acontece com eles, mas o que começa a acontecer em torno deles, na comunidade à volta deles, que não tem a mesma fé, na cidade. O que acontece? Olha o resultado. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A cultura do reino de Deus gera simpatia na sociedade. E Deus começa a atrair aqueles que vão sendo salvos. Ou seja, uma igreja cheia do Espírito Santo cai na graça do povo, cai na simpatia da cidade e diariamente o Senhor passa a acrescentar novos discípulos. Eu não sei se você crê no que eu vou dizer, mas eu creio que se nós vivermos desta maneira, queridos, o Senhor vai atrair uma multidão de pessoas para a sua casa, para próximo de você no seu trabalho, para próximo de mim mesmo em meio a esse tempo de Covid, nós seremos uma grande bênção nessa cidade. Eu creio nisso, queridos. Um povo submisso ao Espírito Santo. Essas pessoas começam a viver uma nova cultura de vida, a cultura do reino de Deus. O resultado? O Senhor lhes acrescenta diariamente os que iam sido salvos. Diariamente, sabe o que é isso? Hoje se converteu um, amanhã mais e mais, todos os dias se convertendo pessoas. Porque eu e você vivemos a cultura do reino de Deus. Uma nova cosmovisão, uma nova forma de viver a vida, de olhar a vida, de se relacionar, de entender o mundo, de amar pessoas, de lidar com o dinheiro, de agir nessa vida, começa a invadir a sociedade e a atrair pessoas. Finalmente, eu quero que você observe tudo isso no contexto, então, da nossa história e da história da redenção. Por quê? Porque cada um de nós, querido, de uma forma natural, vive dentro de uma história. Uma metanarrativa que molda a nossa vida. Estejamos cientes ou não desse fato. A história na qual eu acredito tem um enorme impacto sobre o modo em como eu vivo. É o que eu falei agora há pouco, né? É o que eu disse sobre qual é a cosmovisão que move você. Minha prima, uma querida, amada prima, ouviu muitos anos na vida dela que ela não ia dar certo. Uma cosmovisão.
As mulheres é para isso mesmo, para sofrer e tal. Não, querido, mulher, você é amada de Deus. Você é um projeto maravilhoso de Deus e eu louvo a Deus por cada mulher. Mulheres cheias do Espírito Santo transformam vidas de marido, de filhos, de sociedades. Você é uma joia rara, mulher. Você tem uma missão extraordinária nesse mundo. Como eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa, das minhas filhas, da minha mãe. Como eu louvo a Deus pela influência da minha mãe na minha vida. Mas presta atenção aqui. De tanto ouvir aquela história, aquela narrativa, mulher não vai dar certo, a minha prima ainda adolescente engravidou. E tudo começou a arrumar para dar errado, mas finalmente Cristo entra naquela história e a coloca dentro da meta-narrativa, da meta-história, da história maior e começa a dizer, não, tem sentido para a sua vida, eu resgato, eu restauro, eu dou propósito, eu dou missão para você, e graças a Deus minha prima hoje está bem restaurada, casada, com filhos, servindo a Deus. O cristianismo, entenda bem, precisa mostrar que pode contar uma história mais convincente e envolvente que cativará a imaginação de sua cultura. Porque, gostemos ou não, vivemos num mundo modelado pelas histórias, ou seja, as narrativas nos dizem quem somos e o que realmente importa, já disse C.S. Lewis. O que significa tudo isso, Técio? Significa que o Evangelho é a grande narrativa, a verdadeira visão do mundo que abrange o que é bom, o que é verdadeiro e o que é belo. Podemos concluir então dizendo o quê? Que o cristianismo é a história que dá sentido à nossa história. História que dá sentido à nossa história. Essa história ela envolve Deus, tudo começa nele, homem, o pecado e a morte. Opa, ficou sem esperança essa história. Mas aí vem Cristo, vem a cruz, vem a fé e vem a vida. Eu e você sendo chamados a entrar nessa metanarrativa, como igreja de Cristo, e dizer, Senhor, me usa, Pai, agora. Transforma-me, mas me usa. Porque eu creio que nós podemos ser parte dessa história, nesse tempo que Deus está escrevendo, nós podemos sim ser aqueles que transformam o mundo com a cultura do reino. Como vamos fazer isso? Como vamos conseguir fazer isso? Eu quero dizer primeiro pelo governo do Espírito Santo na nossa vida. Governo do Espírito Santo. Você mais do que nunca precisa ser governado, buscar essa vida na palavra, essa vida de oração, essa vida de obediência à palavra. Governo do Espírito Santo, amado. Governo do Espírito Santo. Mas eu quero te chamar também, líder, servo do Senhor Jesus. Para que você possa se apresentar e dizer, Senhor, neste tempo eu quero me colocar à disposição para continuar crescendo em relacionamentos, em aprendizagem relacional. E mais do que isso, para que você se coloque à disposição de Deus para viver o pastoreio mútuo, a comunidade que se pastoreia uns aos outros. Eu creio, querido, eu creio. Como igreja nesse tempo, nós orarmos mais ao Senhor. Nós buscarmos a palavra mais do Senhor e obedecermos o Senhor nas Escrituras. Se nós vivermos realmente uma experiência de comunhão profunda com o Espírito Santo, o Senhor vai usar a minha vida e a sua vida para que, como comunidade de fé, nós possamos ajudar todo o rebanho desta igreja, todos os membros desta igreja, a passarem por esse deserto, querido, por esse deserto que estamos passando, sentindo-se parte desta comunidade, crescendo pela aprendizagem relacional e pelo pastoreio e cuidado uns dos outros, onde nós vamos chorar juntos, nós vamos sorrir juntos, nós vamos repartir o que temos e nós vamos prevalecer para a glória de Deus. Teste, como é que a gente vai fazer isso? Eu quero te chamar para você orar. Para você orar e dizer, Senhor, me instrui, me inspira. E sabe o que vai acontecer? Ações de amor vão se manifestar no meio da nossa comunidade, assim como lá na igreja primitiva. Ações de amor. Não apenas para com a igreja, mas a minha oração é que esse tempo seja um tempo onde o Senhor reavive a gente de tal maneira que nós possamos nos movermos em ações de amor para com a cidade, para com a igreja,
mas para com a cidade. De novo, para com a igreja, com seu irmão, sua irmã, mas para com a igreja, para com seu vizinho, para com a comunidade que precisa da graça de Deus. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, ó Espírito Santo de Deus, o que o Senhor está falando conosco e o que nós vamos fazer a respeito disso. Pai, nós pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Nós pedimos perdão ao Senhor porque muitos de nós estamos vivendo segundo a minha própria cosmovisão, ou a cosmovisão da minha família, ou a cosmovisão da sociedade. Essa sociedade fica volátil, incerta, ambígua, complexa. Ó Deus, ou talvez vivendo de acordo com ideologias que estão presentes na nossa sociedade, vinda, Senhor, mesmo do inferno. Meu amado Pai, eu peço que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. Pai, que o nosso aliançar de coração não seja com o homem, não seja, Senhor, com um partido, não seja com o governo, mas seja com Cristo, contigo, Jesus, para vivermos de acordo com a cosmovisão da Tua palavra, sobre a qual o Senhor inclusive nos chama a orarmos por todas as nossas autoridades, quer sejam boas ou ruins. E nós oramos agora pelo nosso prefeito, pelo nosso governador, pelo nosso presidente, pelas demais autoridades constituídas desde a nossa cidade, a nossa nação. Pai, nós oramos por eles agora, porque a Tua palavra diz que nós devemos orar por eles e abençoá-los, porque eles são chamados para praticar o bem. Senhor, da mesma maneira que nós oramos para que o Senhor os capacite nessa missão, nós queremos descansar o nosso coração de que é o Senhor quem fará justiça sobre qualquer um desses líderes, inclusive eu, inclusive qualquer um de nós agora que está nesta comunhão aqui de servos líderes, que hajamos de acordo com a nossa própria cosmovisão. Pai, perdoa os nossos pecados, faz-nos líderes segundo o Teu coração. Faz-nos homens que nos relacionamos com o dinheiro, com os bens, segundo a cosmovisão bíblica, amando e não possuindo, administrando para repartir com os necessitados e não para ostentação. Ajuda-nos a amar pessoas como o Senhor amou, a perdoar, a nos relacionarmos como Cristo se relaciona conosco. E ajuda-nos, Pai, a viver esta fase da nossa história no poder do Teu Espírito Santo. Mas quando sairmos dessa fase da nossa história, experimentando, Deus, a bênção de vivermos segundo o poder do Teu Espírito Santo, nunca mais nós queiramos viver de outra maneira que não de acordo com a cultura do Teu reino. Pai, eu oro agora, peço perdão ao Senhor como igreja, dos meus pecados e dos nossos pecados. Ó Pai, e peço a bênção do Senhor sobre nós, e clamo, Senhor, vem sobre nós, Espírito Santo, e faz mais uma vez o Teu avivamento para a glória de Deus, e que isso se transforme numa grande ação, Deus, manifestação de evangelismo, de amor, de movimento, Senhor. Ó Deus, para com o meu irmão em Cristo, mas com a cidade, tudo isso para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Que Deus possa conduzir você para resoluções que redundarão numa manifestação poderosa do Senhor na tua casa, na tua família, na tua vida e na nossa comunidade para a glória de Deus. Amém.